Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural e trazendo uma boa notícia. Olha que elas estão começando a aparecer, hein? Já não é a primeira esse mês. Mas seguinte, meus irmãos, eles jamais, os nossos deuses do Olimpo, jamais esperaram que um dos projetos que é global, não se iluda, não ache que é apenas uma coisa do Brasil. Vários países, e com esse vídeo eu vou provar isso pra você, vários países estão experimentando a mesma coisa que nós passamos aqui. A pior coisa que aconteceu, e ninguém vai falar isso, foi quando baniram as tais teorias da conspiração, né? Quando essa plataforma aqui, publicou alguns anos atrás, e nós falamos muito, procure os nossos vídeos antigos, eles disseram que não tolerariam mais, não incentivariam mais o tipo de conteúdo chamado de teoria da conspiração. A conspiração ela sempre foi feita pelo próprio sistema. Quando uma verdade escapava, dito por agentes de grandes organizações, o que a agência fazia era soltar outras versões daquela mesma verdade, distorcendo os fatos e com coisas estrambólicas para que a população entendesse que aquilo se tratava apenas de boatos. Infelizmente, as pessoas que não gostam de ouvir o pensamento livre adoraram o fato de os canais de teoria, chamados de teoria da conspiração, desapareceram. Eu até me lembro de alguns youtubers que migraram, e dizia: eu sou um teórico da conspiração. Duvido dizer hoje, Mas enfim, isso não é um ataque a ninguém, é porque tinha, Era até bonito o cara dizer isso, até porque Alex Jones bombou na época, mostrando a realidade, ele e outros. E aí é o seguinte, conseguiram banir, já que assuntos como as 13 famílias ninguém nunca chamou, Ninguém quis fazer um programa feito Fantástico e outros, que chamaram outras teorias, mas essa não. Nunca quiseram debater sobre isso, até porque quem tentava ficava ridicularizado, não tinha como contra-argumentar com quem realmente entendia do assunto. Aí censuraram, Como não tinha contra-argumentar, tentaram ridicularizar, também não deu certo e acabou que proibindo o assunto. Quem postava já recebia um carimbo da Wikipédia, vários canais perderam a parceria, foram deletados, etc, 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 Hoje a gente olha pra trás com saudade, Vocês que ouviram os nomes dos bois, Não dá mais pra fazer como antes. E aí, quando aconteceu essas denúncias de Elon Musk, o que os nossos deuses do Supremo, que se gabavam até o momento do modelo de juristocracia que estava sendo criado no Brasil, inclusive, eu acho que foi o Barroso que chegou a falar isso, eu tenho em um dos meus vídeos, procurem aí, quem é mais ligado no canal deve lembrar o vídeo, mas um dos deuses do Olimpo disse o seguinte: há países nesse momento estudando o modelo do nosso Olimpo aqui para implementar também em seus países, já que o Congresso, por ser político, muitas vezes se omite de alguns assuntos. Ele quis dizer o quê? Que coisas como, por exemplo, o casamento colorido, que os deputados em sua maioria não queriam votar aquilo para não ficarem queimados se fossem a favor, se vendessem os seus valores, aí joga para os deuses do Olimpo dar uma martelada e colocar aquilo ali implementado diante de uma sociedade. Um assunto de extrema importância que mexe com a nossa cultura, mexe com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. Homens que não foram eleitos para aquilo vai e toma essa posição. Então eles estavam se gabando, no auge do poder deles, eles se gabando. Olha, nós estamos sendo estudados, nós estamos analisando o nosso modelo aqui para implementar em outras nações. E essas outras nações agora começam a entender, vendo o modelo do Brasil. As denúncias de Elon Musk, meus irmãos, e eles não esperavam que tivesse tamanha proporção, e foram burros pra caramba, porque eu posso explicar isso pra você. Veja bem, se fosse o Mercado Livre, por exemplo, que fizesse alguma denúncia, o americano não conhece o Mercado Livre. Ele usa lá o eBay. Então, por mais que ele saiba, não, é um site que você faz compras e etc, etc, nunca vai ter a mesma proporção de algo que eles conhecem. Então, quando o Twitter, o X, que eles usam lá, que eles amam também essa rede social, ele é muito popular nos Estados Unidos, principalmente o Elon Musk. Quando eles escutam que algo que eles conhecem está sendo banido de um país, eles dizem: opa, a nossa maneira de ver as coisas, de entender que coisas que nós gostamos está sendo proibida nesse país, por quê? Tá entendendo, meu irmão? A repercussão é muito grande. Então veja bem, as imagens dessa moça que você vê aí no vídeo é de uma alemoa, Tô falando assim pra brincar, você tá vendo? Vamos chamar ela de alemoa. Ela é uma anti-Greta Thunberg, Tem a Greta, aquela ativista maluca, fruto do George Soros, uma menina completamente manipulada, que vê as coisas tudo de forma distorcida. Essa menina, essa marionete, tem a sua oposta. Mais ou menos quem já jogou Street Fighter conhece o Envy Ryu, Quem assistiu Dragon Ball conhece o Goku Black. E assim vai, O violento Ken, também no Street Fighter. São versões malignas de si mesmo. Pra Greta Thunberg, essa alemoa com certeza é uma dessas versões malignas dela própria.
é uma menina que tem chamado a atenção do mundo, que é bem jovem, e ela é antifeminismo, ela é antiprogressismo, né? Esse progressismo doido aí, que tá aí, né? Querendo se impor, não por vontade popular, mas por força de lei. Então essa menina, ela não concorda com isso, né? E ela tem feito um canal, tem mais de 100 mil seguidores, e ela falou sobre o Brasil, ó. Esse foi o tema do vídeo dela aí, como você pode ver. E ela falou do Brasil, ó, liberdade para o Brasil, ó, tá aí, ó, tá vendo? Então tá chamando a atenção lá fora, né? E eu vou trazer aqui para vocês conferirem comigo o podcast mais importante do mundo, o número 1 de audiência. É um podcast americano chamado Joe Rogan. Ele é o maior podcast, né? Mais importante, de extrema audiência. Ele supera os canais da mídia convencional, né? Ele supera. Então, eles também estão falando do Brasil. Eles estão entendendo melhor o que aconteceu com eles mesmos, olhando para o Brasil, onde as coisas estão sendo feitas de forma mais avacalhada, né? E eles estão perplexos com isso. Agora, por mais que a pessoa seja inteligente, se ela não sabe a verdade do sistema, do Deep State, das 13 famílias, daqueles, né, que tem a piramidezinho e o olho, por mais inteligente que a pessoa é, ela fica sempre perdida. Eu quero que você veja aqui, eu narrei inclusive isso. E só para lembrar os velhos tempos, vamos chamar a nossa vinheta dos Senhores do Mundo. Senhores do Mundo. No Brasil, eles estão tentando pressionar o Twitter a suspender as contas dos opositores políticos certos, e o Twitter não está disposto a fazer isso. Então eles vão perder toda a receita de anúncios no Brasil, provavelmente. Eu não sei o que e como eles vão fazer isso, mas eles estão defendendo a censura em um nível tão alto que está se tornando como uma crise muito estranha, porque não está sendo relatada na grande mídia. Você não está ouvindo isso, a menos que seja tendência no Twitter. Sim, é uma daquelas coisas em que você vai bem, quais são as notícias caras, porque isso é como um grande evento global. Se eles estão realmente tentando remover, como imagine que Biden, de repente, removesse Rand Paul e Ted Cruz, e remover essas pessoas das redes sociais, você não pode mais postar estudos que conflitam com os relatórios do FDA. Você não pode mais postar nada. Você está agora cancelado. Sua voz foi apagada. Aqui ninguém aceitaria isso, sim? Isso é insano, sim? Mas aparentemente é isso que está acontecendo agora no Brasil. Você conhece o papel das mídias sociais em tudo isso. E é ótimo que o Twitter de Elon Musk esteja enfrentando isso. Mas por que o papel das mídias sociais nos últimos anos tem sido tão sinistro que você menciona os arquivos do Twitter? O regime pré-Musk no Twitter, sim, que estava mais do que disposto a fazer a licitação de o governo americano, que era um completo e absoluto destruição dos direitos da primeira emenda. Você sabe, só porque o governo foi às portas fechadas e disse aos seus amigos, então, no Vale do Silício, por favor, tire essas coisas, que não o torna menos uma intervenção do governo nas pessoas, na liberdade das pessoas de falar e na liberdade de publicar, certo? Então as pessoas e governos têm usado, eles terceirizaram a censura para as empresas privadas. E vimos a mesma coisa no Reino Unido, onde empresas de mídia social são sempre chamadas antes dos políticos. E eles foram instruídos. Bom, meus irmãos, então a gente não precisa aqui discutir se os caras são inteligentes. Claro que são, né? Inclusive eles estão em países de primeiro mundo, têm acesso a mais informações primeiro do que nós, etc, etc, mais recurso, né? Coisas que pra gente aqui é caro, pra eles é acessível. Então os caras desses, eles têm noção da realidade, né? Eles sabem o que acontece. Agora você vê que mesmo eles se perguntam, cara, por que é que a mídia não tá falando disso, né? A mídia convencional, porque a mídia, ela não é contra isso, ela está nisso até a cabeça. A verdadeira mídia, por exemplo, aqui no Brasil, era a TV Tupi. Ali tinha jornalistas independente. A Rede Manchete também teve alguns desses repórteres. E essas TVs, né, essas emissoras que realmente era do povo, elas foram tiradas do ar e substituídas por outra. Por exemplo, a Rede Podre, quando ela chegou com a estrutura dela, é como se a galera lá tivesse andando de Fusca e tivesse chegado uma Porsche. A estrutura que a Rede Podre de televisão chegou, os marinhos chegaram, ninguém sabe como é que ele arranjou tanta grana, de onde veio tanta grana. Era uma coisa que não dava para competir, porque foi financiada por interesses de fora, desde o começo. E por isso é que o Brasil foi levado para esse lado,
Por isso é que você tem no Brasil, o Brasil é um país de esquerda. Hoje é que a gente está percebendo a nossa lei, a nossa Constituição, hoje ela vem sendo moldada cada vez mais para ser de fato um país comunista. Você vê mesmo, por exemplo, esses programas Bolsa Família, tal, do jeito que tá, tem que existir. Mas não precisaria existir se ao invés de dar essas esmolas, a gente capacitasse esse povo. Desse apenas aqueles que precisassem, aqueles que estão enfermos, aqueles que não têm mais capacidade pela idade. Mas os que podem, capacita, profissionaliza essas pessoas. Poder até dar, ó, você vai receber isso aqui, mas você é obrigado a ter essas aulas aqui de carpintaria, de mecânica, né? Alvenaria, o que fosse, né? Mas eles não querem que as pessoas sejam capazes de se autossustentar. Por quê? Porque a pessoa que é capaz de se sustentar, e eu vi até um especialista falando isso, um grande empresário, não lembro agora se foi o Roberto Justo, não lembro, acho que foi ele, não estou muito lembrado. Mas ele dizia o seguinte, que daqui a alguns anos, um pedreiro bem qualificado, ele iria ganhar mais do que um médico, mais do que um advogado. Porque cada vez está mais escasso. E o que eu vejo mesmo hoje, quando eu preciso aqui em casa, eu vejo que cada vez mais esse tipo de profissional está mais envelhecido. Porque os novos, os netos, os filhos não querem trabalhar nisso. Eles estão recebendo, eles preferem ficar recebendo ao invés de aprender a profissão. Então o que você está vendo na prática, na maioria do Brasil, né, se enxerga isso, é que esses profissionais estão ficando velhos. É quase uma epidemia, meus irmãos, porque as pessoas querem viver mamando. Isso é terrível, meu irmão. E é proposital, é uma tática comunista, claro, porque se a pessoa é autônoma, se ela se autossustenta, se ela é capaz de sobreviver em qualquer parte do mundo, porque um profissional ele é capaz de viver em qualquer parte do mundo, você começa a ser realmente independente. Você não vai dar o seu voto, você não vai dar suas opiniões baseada no que os outros querem que você fala. Você não vai ser um cara para agradar ninguém, você vai agradar você mesmo. Agora, se você estiver recebendo um benefício, né, entre aspas, que todos nós pagamos por ele, esse benefício, e alguém disser, olha, se eu sair daí, você para de receber. Então você não tem autonomia para escolher. Então é isso que acontece. Aí, voltando pro podcast do Joey. Os caras são inteligentes, sabem o que aconteceu, estão sofrendo com isso lá também, claro, de uma proporção menor, mas estão. E aí eles perguntam, cara, por que a mídia não faz nada? Porque o poder da mídia, né, essa mídia que tá aí, ela só está, repito, por conta do sistema. Ela sabe que se o sistema cair, e aos poucos ele tende a cair, repito, né? Porque aquela coisa de passar, né, de pai para filho, o político, né? O vovozão passa para papai, o papai passa pro filhinho, o filhinho passa para Juninho e assim vai colocando ali toda a descendência deles na política. Isso vai acabar. Cada vez você vai ver mais pessoas estranhas. Quem é esse cara? Não, esse cara aí era um blogueiro. E esse outro? Não, ele tinha uma página boa lá no Face, eu confiei no cara. E esse outro era um youtuber, sabe? Você vai ver essas pessoas chegando lá. E essas pessoas, meus irmãos, são mais difíceis de comprar, porque ela tem um público cobrando ela, entende? Elas são mais difíceis de você comprar. Então eles estão vendo isso e estão querendo, né, usar o quê? Os seus deuses do Olimpo, cada país tem o seu, para tentar implementar essas coisas sem que eles próprios levem a culpa. Então você vê, né? Enterraram, como eu falei no outro vídeo, espero que você tenha assistido. Eles enterraram a PL da fake news, mas querem criar algo tão ruim quanto. Esperem que já a gente tá trazendo os detalhes. Por quê? Porque aí nesse caso, ambos os lados querem isso. Você pega, vamos pegar o Lula e o Bolsonaro. Ambos têm a sua família dentro da política. Ambos têm. Você tá entendendo, meu irmão, que o negócio é muito sério? É claro que eu reconheço e entendo aqui que não é hora de criticar o Bolsonaro e muito menos se isentar nesse momento. Nós temos um criminoso de volta à cena do crime e para tirar ele, né, qualquer coisa é melhor do que ele. A gente tem que entender isso. Esse é o momento disso. E eu reconheço, embora vocês saibam como eu realmente penso em relação ao Bolsonaro e os filhos dele, né, principalmente aos filhos dele. Mas entendo também que esse não é o momento das críticas, entendo que é o momento de união. Depois que a gente afasta o mal maior, aí a gente começa a se engalfinhar de novo, né, meus irmãos? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo, ele nos enche de novo de uma certa coragem, né? A gente vê que tá tendo um movimento, claro que não vai vir da grande mídia, a grande mídia vai falar sempre de ataques, a mídia brasileira é ridícula, né? E é ridículo também como o algoritmo força esses caras, já falei isso também em outros vídeos. Mas, meus irmãos, você vê uma alemoa falando isso lá na Alemanha, né, pro povo dela. Você vê o maior podcast do mundo falando isso também para o seu público, né? Mostra que todas as atenções estão no Brasil, é fato, né? Não porque ninguém queira proteger o Brasil e os brasileiros, mas eu entendo que
o Brasil é um ponto estratégico, né? Se eu não estiver enganado, meus irmãos, e vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas o Brasil, ele alimenta 1/3 do mundo, né? Isso é o que eles admitem, mas eu creio que é muito mais, 1/3 do mundo. Então você deixaria um país como esse cair nas mãos do dragãozinho? Eu não deixaria, e você? Né? Questão de estratégia e não de bondade.